Olá, turma, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo. Nós permanecemos no módulo 1 do livro, capítulo 3, porém, o assunto agora é outro. Nós vamos falar de adjunto adnominal. Adjunto vem da palavra estar junto. E adnominal me lembra a palavra nome. Então, está junto do nome. E que nome é esse? Este nome se chama substantivo. E aí, oitavo ano, é preciso você lembrar o que é um substantivo. Vamos relembrar lá do sexto ano? Substantivo é tudo aquilo que dá nome ao quê? Aos seres, às coisas, às pessoas. Então, adjunto está junto deste substantivo, está ali coladinho ao lado. E existem várias classes gramaticais que podem estar ali junto do substantivo. Uma delas é a que está aí para você ver, é o adjetivo. Por exemplo, vamos lá. Os meninos pobres têm lindos sonhos. Procura para mim, por favor, substantivo nessa oração ou substantivos. Muito bem, você já localizou. Meninos e sonhos. Nós achamos aí dois substantivos. Agora vamos achar os adjuntos adnominais. Eu tenho, por exemplo, a palavra pobres, que ela é um adjetivo. Pobres é um adjetivo. Adjetivo é tudo aquilo que caracteriza, não é isso? Então, os meninos são pobres. Esse adjetivo que está ao lado do substantivo meninos, além de ser um adjetivo, é também um adjunto adnominal. Olha que legal. Até rimou, né? Vamos ao outro substantivo, sonhos. Olha o que está ao lado da palavra sonhos. Lindos. Lindos, eu sei que você já sabe que é um adjetivo. Só que você também vai ficar sabendo que também é um adjunto adnominal, ou seja, está junto do nome, está junto, bem colado e acompanhando o substantivo sonhos. Prosseguindo. Nós temos uma locução adjetiva que também pode ser um adjunto adnominal. Olha no exemplo, o doce de chocolate era o preferido da turma. A primeira coisa que você precisa fazer é procurar o substantivo. E você já achou, tá lá, doce. E aí ao lado dele, olha o que temos, de chocolate. É uma locução adjetiva, ou seja, é um adjetivo que está caracterizando, mas é um termo, então é uma locução. Essa locução adjetiva, ela também é um adjunto adnominal. Está coladinho, bem ao lado do substantivo doce. O artigo, no segundo ponto aí, seja ele definido ou indefinido, também pode ser um adjunto adnominal. Procura o substantivo ou os substantivos, e você já achou que está aí sublinhado, senhor e porta. Achamos o substantivo, agora a gente vai achar os adjuntos adnominais. E aí a palavra que é um artigo indefinido, né? Qualquer senhor, eu não sei quem é esse senhor, é um artigo indefinido, é um adjunto adnominal. E a letrinha A, aí, olha, esse artigo definido que está ao lado da palavra porta é um adjunto adnominal. É um artigo, mas também é um adjunto adnominal. A função é ser um adjunto adnominal. Prosseguindo, pronome. A palavra nossa, pronome possessivo, não é isso? Lembra? Então, está ao lado de algum substantivo? Isso, boa resposta, sim. Olha aí o substantivo Vitória. Então, nossa, que é um pronome, também é um adjunto adnominal. Eu tenho também a palavra muitas, um pronome, olha só. Está ao lado do substantivo mudanças, adjunto adnominal. Depois nós temos o numeral, ele também pode ser, olha que legal. A primeira namorada ninguém esquece. Primeira coisa que você precisa fazer, qual é? Procurar o substantivo nessa oração. Qual é? Namorada. Muito bem. Ao lado de namorada, nós temos o numeral primeira. Esse numeral é um adjunto adnominal. Muito bem, mais uma vez rimando. Agora nós vamos para outro tipo de adjunto, que é o adjunto adverbial. O adjunto adverbial ele é um pouco diferente.
Ele também está junto, mas ele não está junto do nome, ou seja, do substantivo. Ele está junto do verbo, porque nós não podemos deixar o verbo sozinho, desamparado, né? A gente precisa também ter os adjuntos dele. Então, olha a classificação do adjunto adverbial. É o termo que se liga geralmente ao verbo, indicando uma circunstância de tempo, modo, lugar, finalidade, negação, afirmação e etc. É interessante você saber que adjunto adverbial, ele é expresso por um advérbio. Ele tem uma ligação muito forte com o advérbio, tá? Ou locução adverbial. Lembra do advérbio também do sexto ano? Advérbio de modo, de tempo, de lugar. Na verdade, vou falar um segredo para você. Na verdade, é a mesma coisa, só muda o termo, porque advérbio é uma classe gramatical. Adjunto adverbial é uma função sintática, só muda o termo. Vamos ver aqui. Eu tenho um exemplo aí para você. Naquela manhã, o vento soprava com força sobre as casas. Nós temos, aí a gente já não procura mais o nome, nós não procuramos o substantivo, nós vamos procurar o verbo. Qual é o verbo que está aí como núcleo, vamos assim dizer, como a palavra principal dessa oração? Soprava, muito bem, esse é o verbo. E nós temos aí os adjuntos que estão caracterizando este verbo. Eu já destaquei para você aí, olha, naquela manhã é um adjunto adverbial de tempo. Muito bem. Perceba que esses adjuntos, eles são locuções, né? Eles são uma expressão, não é uma palavra só. São locuções adverbiais. Vamos lá, a próxima. Com força é um adjunto adverbial de modo. E sobre as casas, adjunto adverbial de lugar. Olha que legal, é só você lembrar do advérbio que se liga ao verbo, o adjunto adverbial é exatamente a mesma coisa. Outro exemplo, Marcelo economizou durante meses para a viagem com a namorada. Vou direto procurar o verbo nessa oração. Qual é o verbo? Economizou, muito bem. Economizou é o verbo. Os adjuntos, ou seja, as palavras que estão junto desse verbo e que caracterizam esse verbo. Durante meses, olha, durante meses me dá a ideia de quê? De tempo, né? Naquele tempo, durante alguns meses. Então, é um adjunto adverbial de tempo. Depois eu tenho outro, olha, para a viagem. Para que ele economizou? Para a viagem. Adjunto adverbial de finalidade. E depois eu tenho o de companhia. Olha, com quem ele quer viajar ou com quem ele vai viajar, né? Economizar, na verdade, que é o verbo. Com a namorada, adjunto adverbial de companhia. É só você lembrar do advérbio, é exatamente a mesma coisa. E esses adjuntos adverbiais, eles são classificados de acordo com o contexto. Vocês vejam aí que eu tenho um contexto de tempo, de finalidade, de companhia, e assim a gente vai classificando esses adjuntos. Só para terminar e relembrar, adjunto adnominal, eu me refiro ao nome, ou seja, ao substantivo, são as palavras ou expressões que estão ao lado do substantivo, e adjunto adverbial, eu me refiro ao advérbio, né, as palavras que classificam não mais o substantivo,